setembro. O Centro Cultural ele foi reaberto em 2015, ele foi inicialmente aberto em 2003, em 2015 ele foi ampliado, melhorado, turbinado e agora ocupa a sua sede já conhecida de todos aqui em Luanda, na Baixa, bairro dos Coqueiros. Estamos fechados, né, de portas fechadas, mas por conta da pandemia, por conta dessa nova realidade que se impôs, mas ao mesmo tempo que fechamos algumas portas, abrimos outras. Estamos fechados realmente, mas estamos abertos virtualmente. O CCBA continua com uma programação online feita especificamente para esse período em que temos que ficar em casa, em que não podemos nos reunir. A cultura precisa de pessoas juntas, precisa de aglomeração. Então, como não podemos fazer isso nesse momento, tivemos que ir pela via virtual, mas tudo é uma oportunidade e pretendemos também daqui para frente manter, mesmo depois de reaberto o centro, uma programação virtual, por que não? Até porque ela nos permite abrir outras portas e sermos vistos em vários lugares do mundo. Na noite de hoje, bom, nessas lives que temos feito sobre os 5 anos do CCBA, focamos diversos dos grandes eventos que tivemos aqui, nessa curta, porém agitada história. Falamos sobre festivais de literatura, falamos sobre a itinerância do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, falamos na primeira live, logo depois do 7 de setembro, que comemorou a independência do Brasil, falamos já sobre o tema dos estudos no Brasil, focando especificamente a Unilab, a Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira. E hoje, falando novamente sobre esse tema, que é muito caro ao público aqui de Angola, os jovens sempre nos perguntam sobre estudos no Brasil, é o segundo tema de consultas à embaixada, só fica atrás dos vistos de viagem, portanto, é um dos temas preferidos do público daqui. Estudar em outro país. Estudar em outro país é uma experiência que é muito rica, muito transformadora para qualquer um que a vive. Sobretudo se ela é vivida na juventude, como é o caso desses programas de cooperação educacional que nós sempre temos a felicidade de oferecer. É uma experiência que pode ser decisiva, passar parte da sua juventude num outro país, vivenciando uma outra forma de ser, uma outra forma de pensar, uma outra organização política, uma outra cultura, né, num sentido mais amplo, ainda que Brasil e Angola partilhem muitos traços das suas culturas e partilhem, antes de mais nada, o idioma, a língua, sempre vai ser uma experiência enriquecedora, sempre vai ser uma coisa diferente, a experiência em estar num outro país, conhecer, inclusive, dentro da mesma língua, outras expressões, outros sotaques, outras formas de dizer as coisas, é sempre uma experiência muito rica, muito curiosa e cheia de descobertas. Os programas que nós vamos focar na noite de hoje, na tarde de hoje no Brasil, são os 2 programas autorais do Ministério das Relações Exteriores brasileiro. O Programa Estudante Convênio de Graduação, o PEC-G, e o Programa Estudante Convênio de Pós-Graduação, PEC-PG. O PEC-G, inclusive, está com inscrições abertas nesse momento, as inscrições vão até 30 de setembro. A razão de fazer esse webinar hoje é também atrair pessoas, atrair esses jovens para que eles possam ter essa experiência também, possam se inscrever a tempo, possam preparar toda a documentação necessária e conseguir, se tudo der certo, participar também destes programas. O PEC-G e o PEC-PG eles são destinados a estudantes de países em desenvolvimento, com os quais o Brasil mantém acordos de cooperação educacional, científica. Ele é um programa que oferece vagas, franqueia vagas, nas melhores universidades do Brasil, públicas e privadas, poucas pessoas sabem disso, e portanto, atrai uma grande quantidade de jovens
que tem essa oportunidade de ter uma vaga, né, em universidades que são muitas vezes difíceis de acessar, até para o próprio grupo, até para os próprios estudantes brasileiros. A África é o continente de origem da maior parte dos estudantes do PEC-G, são de 2000 para 2019, são 20 anos, e nesses 20 anos as estatísticas colocam na África 76% dos jovens selecionados, portanto, é um programa de muito sucesso na África, e Angola, particularmente, é o quarto país do mundo a enviar estudantes para o PEC-G. Angola fica, nesse momento, atrás apenas de Cabo Verde, Guiné-Bissau e Paraguai. Isso no mundo inteiro. Qual é a importância também de tratar desse tema aqui hoje, né? Muitas pessoas que ocupam postos-chave na sociedade angolana, isso é uma coisa que enche de orgulho a nós brasileiros e, sobretudo, quem trabalha com esses programas. Muitas pessoas que compõem essa elite intelectual angolana fizeram seus estudos no Brasil, seja por meio dos programas oferecidos por nós, seja por conta própria também, mas o importante é que fizeram. A formação no Brasil é extremamente apreciada aqui em Angola, a gente sabe disso, a gente percebe a cada momento. Poderia citar diversas pessoas de muito relevo na sociedade angolana que fizeram estudos no Brasil, mas eu vou citar apenas uma. Nesse momento, a embaixada, no começo do ano, acabou de assinar um acordo de cooperação com a Universidade Agostinho Neto para um programa de leitorado. Teremos, portanto, um professor brasileiro na Universidade Agostinho Neto. E naquela ocasião em que assinamos o contrato, eu e o nosso embaixador aqui em Angola, o embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto, ficamos muito surpreendidos ao saber que o reitor da Universidade Agostinho Neto, possivelmente a melhor de Angola, Dr. Pedro Magalhães, é um egresso do PEC-G. Se formou, fez doutorado em Ciências Fisiológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, onde também concluiu mestrado na mesma especialidade. Assim como o Dr. Pedro Magalhães, uma série de outras pessoas muito importantes e muito influentes daqui de Angola tiveram a sua formação no Brasil. A diversidade de cursos oferecida é enorme. Elas são universidades que estão nas 5 regiões do Brasil, estão em todas as áreas de humanas, biológicas, exatas, e que são, portanto, um leque de opção bastante grande. Como eu disse, existem universidades também privadas que fazem parte do programa, e eu gostaria de começar essa nossa live apresentando os nossos convidados e, em seguida, algumas fotografias que vão ilustrar um pouco disso que nós vamos falar nessa noite, nessa tarde de hoje. Temos a felicidade de contar conosco para este webinar, meu colega do Ministério das Relações Exteriores, subchefe da Divisão de Temas Educacionais e Língua Portuguesa, Adam Jaime Muniz. Bom, Adam. Temos também aqui a coordenadora em Brasília dos 2 programas, do PEC-G e do PEC-PG também, da Divisão de Temas Educacionais e Língua Portuguesa, a Patrícia Ramos dos Passos, que nos honra aqui essa noite também. Temos a nossa encarregada de cooperação na Embaixada do Brasil em Luanda, e que por ocupar essa função é uma pessoa extremamente popular aqui em Angola, a senhora Honorine Pinto, também está aí conosco. Temos também 2 egressos do PEC-G, um que ainda está no PEC-PG, já evoluiu do PEC-G para o PEC-PG também. Estou falando do João Batista de Jovita, que nesse momento é doutorando em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo. Somos, portanto, colegas de universidade, eu também sou egresso da Universidade de São Paulo. E temos aqui também o Luiz Januário, que é mestre em Direito Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Eu
e falo aqui, sou Sérgio de Toledo, sou chefe de Cultura e Cooperação da Embaixada do Brasil em Luanda. Vamos mostrar algumas fotografias desses programas? Essas fotografias que vão ilustrar um pouco do que nós estamos falando com vocês nessa noite. Aí temos o logotipo do PEC-G com o Cruzeiro do Sul, da bandeira brasileira. Fizemos já uma série de palestras, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, são realizadas palestras no Centro Cultural do Brasil em Angola sobre esse tema de estudos no Brasil. São sempre palestras muito concorridas, sempre com grande afluência de estudantes, né, que têm interesse no tema. Essa foi uma das últimas que fizemos, quando ainda nos reuníamos no auditório do CCBA. Em outubro voltaremos a abri-lo. Temos ali também a participação da nossa Honorine, que está ali no palco também, junto de um dos estudantes que foi falar da sua experiência naquele momento. Aí uma outra foto também, falando do edital daquele momento, que o edital estava aberto para inscrições, então era um assunto importante da gente frisar. Aí não precisa falar nada, né? Basta ver o tanto de gente que tem. É até engraçado ver isso nesse momento de pandemia, né? Que a gente já não pode se juntar desse jeito. Mas, enfim, no mundo anterior era uma ocasião de muita felicidade juntar tanta gente assim. Até do lado de cima ali. Essa foto já é de um outro evento, ela já não é de candidatos possíveis ao PEC-G e ao PEC-PG, mas de egressos, ou seja, de ex-estudantes do PEC-G e do PEC-PG que voltaram a Angola, não é? Seu país de origem, e nesse momento nós fizemos uma reunião justamente para dar o início a uma confraternização maior, a criação de uma rede de ex-alunos, né? Que pode, inclusive, temos aí o coquetel que foi feito logo na sequência, uma rede de ex-alunos que pode sempre dar força ao programa, atrair novos estudantes, sempre também uma grande alegria. Acho que com essa foto, isso. Mas essa também do mesmo coquetel, isso foi na galeria do Centro Cultural. Com essa foto terminamos essa primeira parte. E eu gostaria, então, de dar a palavra para os nossos convidados desse webinar. Vou começar chamando meu colega Adam Jaime Muniz, que vai falar um pouco sobre o programa, sobre a importância dele no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, sua importância política, sua importância educacional. Adam, por favor, estamos na escuta. Obrigado, Sérgio. Sérgio, é difícil falar depois de você, porque você já adiantou tudo que eu ia falar. Eu queria, antes de tudo, cumprimentar todos. Boa noite para os amigos que estão desse lado do Atlântico. Boa tarde para quem está do lado de cá, no Brasil. Queria cumprimentar meu colega de turma, Sérgio, por esse convite, pela iniciativa de organizar esse evento. E parabenizar você e, na sua pessoa, toda a equipe da Embaixada do Centro Cultural pelo belíssimo trabalho que vocês fazem de promoção da cultura brasileira e da vertente brasileira da língua portuguesa. Sem dúvida, o Centro Cultural Brasil-Angola é, sem dúvida, um dos expoentes da nossa rede de centros culturais. Eu já tive a oportunidade de dirigir um centro cultural em outro país e o de vocês é uma referência para todos nós. Cumprimento os demais colegas desse painel, Patrícia, minha colega de divisão, professora Marisa, Honorine, João Batista, Luiz Januário. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Adam Jaime Muniz, o Sérgio já me apresentou. Eu estou há pouco tempo na divisão de temas educacionais. Eu regressei ao Ministério, a Brasília, no início desse ano. E tem sido um grande prazer trabalhar nessa área de cooperação educacional, porque é onde a gente vê que o fruto do nosso trabalho é o que rende os melhores frutos de longo prazo. Mas o objetivo da conversa de hoje é falar sobre o PEC
E o PEC, o Programa Estudante Convênio Brasileiro, ele é um dos mais antigos e um dos maiores do mundo. Ele foi criado em 1965, portanto, há 55 anos, e ele abarca hoje 68 países. Só a título de comparação, o programa Chevening do Reino Unido é menor que o programa PEC brasileiro. Então, esse programa, como o Sérgio adiantou, ele tem duas vertentes, a sua de graduação e uma de pós-graduação. Embora tenham o mesmo nome, são programas independentes e autônomos, regidos por instrumentos normativos próprios e com parceiros institucionais diferentes dentro do governo federal. No caso do programa do PEC-G de graduação, ele basicamente é uma cooperação, é um acordo do Ministério das Relações Exteriores com o Ministério da Educação para a oferta de vagas em universidades brasileiras para cursos de graduação. Ele é regido por um decreto presidencial. No caso do PEC-PG, ele é um protocolo de cooperação do Ministério das Relações Exteriores com instituições de fomento à pós-graduação no Brasil, a CAPES, que é de aperfeiçoamento de pessoal de ensino superior do MEC, Ministério da Educação, e o CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica do Ministério de Ciência e Tecnologia, e neste caso, no PEC-PG, além das vagas, é oferecida também uma bolsa. Trata-se, portanto, do nosso principal programa, o principal programa brasileiro de cooperação educacional. E ele tem essa característica de ser um programa voltado para o relacionamento bilateral entre os países. O nome Estudante Convênio vem justamente da ideia de que por trás há um convênio, há um acordo internacional, um tratado entre os dois, entre o Brasil e o outro país, que prevê essa modalidade de cooperação educacional. Por isso, a ideia de que nós somos de prestar uma cooperação ao outro país. Não à toa, o país beneficiário indica as áreas prioritárias nas quais gostaria de ter os seus estudantes estudando. Então, o Sérgio já adiantou muito do que eu ia dizer sobre números e a posição de Angola e da África. Realmente, 76% do alunato do PEC-G vem da África. No contexto africano, Angola é o terceiro país, o quarto no contexto mundial. E, além desse... Bom, evidentemente, o Sérgio já mencionou personalidades que se formaram no Brasil e que voltam para o seu país de origem e causam um impacto positivo na sociedade, e esse é o principal objetivo do programa de estudante convênio, é justamente oferecer esse potencial de retorno político e econômico para o país que envia o estudante. Não à toa, o estudante ele é obrigado a retornar ao seu país de origem, o diploma ele só é entregue para o estudante de volta ao seu país de origem. Mas ele tem uma dimensão interessante, agora olhando para o lado de quem está aqui no Brasil, porque ele oferece uma oportunidade de internacionalizar o ensino superior brasileiro, de trazer para dentro de sala de aula outros olhares, outras visões de mundo e que são muito enriquecedoras. Eu vou muito brevemente falar de uma experiência pessoal. Eu estudei Relações Internacionais na Universidade de Brasília e na minha turma eu tinha 4 colegas do PEC. Um era angolano, o Agostinho, mas também tinha a Karina, que era peruana, tinha um colega cabo-verdiano. Para nós, alunos de graduação, para muitos de nós era a primeira vez que a gente tinha contato com estudantes de outros países, e o mais interessante, de um universo que para nós era muito, muito distante. Até mesmo no caso da minha colega peruana, as histórias, as experiências para nós eram muito enriquecedor. Do lado do contexto africano, Agostinho contava as histórias mais incríveis e tornava sempre a experiência de sala de aula muito positiva. Eu acho que isso é uma característica do PEC, que ele é muito acolhedor para o estudante estrangeiro. Ele é um programa guarda-chuva. O que eu quero dizer com isso é que ele não é centralizado no Ministério das Relações Exteriores
ou no Ministério da Educação. O Ministério da Educação e das Relações Exteriores se coordenam e gerem conjuntamente o programa, mas a relação do estudante é diretamente com a universidade. Então, ele tem essa característica de ser extremamente descentralizado, porque uma vez que o estudante ele é selecionado para a universidade, o contato, evidentemente, a gente acompanha em muitos casos, mas o contato dele é diretamente com a universidade. No Brasil, existe um princípio constitucional de autonomia universitária, em que as instituições de ensino superior elas gozam de plena autonomia, então pouca interferência do governo. Eu já estourei meu tempo, Sérgio, mas eu só queria fazer um breve comentário que eu sei que interessa aos alunos angolanos, que é o fato do PEC exigir o CELPE-BRAS, o certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros. Essa é uma exigência legal que está no decreto presidencial e que, portanto, é aplicada a todos os estudantes do PEC, independentemente de serem falantes, de terem o português como língua primeira. Eu sei que isso pode causar alguma frustração para estudantes angolanos que falam o português e não podem não ver a necessidade de ter a sua proficiência aferida, já que eles falam português como língua primeira, mas essa é uma exigência geral, porque no passado, quando isso não era exigido, a experiência foi que, em muitos casos, eu não digo que foi o caso necessariamente de Angola, mas em muitos casos de alunos oriundos de países de língua portuguesa, não tinham a proficiência necessária para acompanhar um curso de nível superior, ou seja, um curso de graduação no Brasil. Então, é essa a exigência, talvez a Patrícia possa complementar na vez dela. Eu termino por aqui, eu estourei meu tempo, eu queria agradecer mais uma vez essa belíssima oportunidade, parabenizar a todos os meus amigos do lado daí do Atlântico e desejar a todos muita boa sorte aos que vão prestar o PEC-G. Obrigado. Muito obrigado, Ada. Lembrando que eu esqueci de fazer uma apresentação um pouquinho mais formal sobre o Adam. Adam ele tem uma carreira, dentro da carreira diplomática, uma carreira muito voltada para a área da cultura. Já serviu na nossa representação junto à Unesco, em Paris. Também, se não me engano, o Centro Cultural que você disse que teve sob seu comando é o de Beirute, não foi, Adam? Isso. Também também já foi assessor internacional do Ministério da Cultura, do então Ministério da Cultura, hoje Secretaria Especial, e também já trabalhou na Ancine, Agência Nacional do Cinema. Muito obrigado, Adam. Também esqueci, né? Eu vou reparar os meus erros. Também esqueci de apresentar a minha equipe, né? Santo de casa não faz milagre. Temos aqui a diretora do Centro Cultural do Brasil em Angola, Marisa Cristina, e a professora de português também do nosso Centro Cultural, Ana Paula Boscaro, que estão hoje na condição de anfitriãs. Reparações feitas, vou dar a palavra agora para a nossa querida Patrícia Passos, que vai falar mais sobre os aspectos mais organizacionais, né, Patrícia, mais dos programas PEC-G e do PEC-PG. A palavra, Patrícia Passos, da Divisão de Temas Educacionais e Língua Portuguesa do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Muito obrigada, Sérgio. Obrigada, primeiramente, pelo convite. É uma honra estar aqui para falar dos programas de estudantes convênio. Boa tarde a quem está no Brasil, boa noite para os colegas que estão em Angola. Então, eu sou a Patrícia, eu trabalho na DELP, a Divisão de Temas Educacionais e Língua Portuguesa do Ministério das Relações Exteriores, e eu cuido dos 2 programas de estudantes convênio, de graduação e de pós-graduação, há mais ou menos 3 anos e meio. É um tema que eu adoro, assim, todo mundo que trabalha com os PEC, sempre que a gente conhece alguém, nos postos, nas universidades, no Brasil, todo mundo sempre ama, todo mundo fala do PEC-G com muito carinho, e não é diferente comigo. Eu vou falar um pouquinho aí de aspectos operacionais dos programas, o que os candidatos devem esperar no momento de se inscrever, como que é o processo de inscrição, o que acontece quando você chega no Brasil, o que acontece quando você se forma. E também falar um pouquinho do porquê que é
bacana você estudar no Brasil, né? O que o PEC-G oferece, o que o PEC-PG oferece também. Então, como já foi dito anteriormente, o PEC-G, ele oferece vagas gratuitas em universidades brasileiras. Hoje são mais de 100 universidades participantes, não são todas as universidades no Brasil que oferecem vagas, é preciso assinar um termo junto ao Ministério da Educação, mas a gente tem mais de 100 universidades participantes hoje. E são oferecidas vagas em todo tipo de curso, em cursos de todas as áreas do conhecimento. Então, de letras, a engenharia, relações internacionais, a medicina. E para vocês terem uma ideia, anualmente costumam ser oferecidas mais ou menos 3.000 vagas. Então, a gente tem um número muito expressivo de vagas para graduação no Brasil no âmbito do PEC-G. Tá? E aí o candidato, quando ele se inscreve, ele pode indicar aí até dois cursos de seu interesse. Ele pode falar, olha, a minha primeira opção é medicina, mas eu também me interessaria por estudar enfermagem no Brasil, por exemplo. E aí isso é avaliado aqui no Brasil e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Mas o que é importante um candidato ter em mente no momento que ele pensa em se inscrever para o Brasil? Como eu falei, são vagas gratuitas, ainda que você seja selecionado para estudar em uma universidade particular. Você não precisa pagar taxas de admissão, você não precisa pagar mensalidade, taxa de matrícula, nada disso. Você estuda gratuitamente nessa universidade. Mas é importante lembrar também que o PEC-G não é um programa de bolsas de estudos. O PEC-G é um programa que oferece uma vaga para você estudar em universidade de excelência no Brasil, mas o candidato, para se inscrever, ele precisa contar com um responsável financeiro. Uma pessoa que vai dizer, olha, eu posso financiar esse estudante durante todo o período em que ele estiver no Brasil e hoje a exigência é que esse responsável financeiro envie pelo menos $600 mensalmente para o estudante no Brasil. Esse responsável financeiro pode ser um familiar, pode ser um pai, uma mãe, um tio, mas ele também pode ser um órgão governamental. Nós já tivemos ONGs também financiando estudantes convênio. Isso vai variar de acordo com o perfil do candidato, a realidade do país, mas enfim, é sempre bom lembrar disso, até para o candidato não se inscrever contando com o recebimento certo de uma bolsa no Brasil. Dizer, não, quando eu chegar lá, eu vou conseguir uma bolsa da minha universidade, eu vou conseguir auxílio moradia, alguma coisa nesse sentido. É muito importante que se tenha aí esse responsável financeiro para custear, né, as despesas desse estudante no Brasil. E os processos seletivos para o PEC-G, eles costumam acontecer anualmente. Esse ano o edital saiu um pouco mais tarde do que o normal. Geralmente os editais são divulgados aí no mês de maio. E aí, o que define o que um estudante tem que apresentar para se inscrever? O que ele precisa fazer? O que acontece? Quando o processo seletivo começa, na verdade, é divulgado um edital. Esse edital vai dizer quais são os prazos de inscrição, o que um candidato tem que apresentar, qual é o perfil daquele candidato, quais são as exigências para aquele ano. E tem também o decreto que trata do programa como um todo, né? Então, isso é o que o candidato tem que dar uma olhada, tem que ler para saber o que ele precisa fazer para se inscrever. E aí esse candidato precisa juntar toda aquela documentação que está presente no edital e apresentar tudo isso, esse dossiê, no caso de Angola, para a ONURIM, né? Que vai fazer a avaliação da documentação, que vai conversar com aquele candidato para entender quais são os seus interesses, o que ele está buscando no Brasil, para ver se de fato é um candidato que combina com o perfil do PEC-G, se de repente não tem um outro programa que seria mais interessante para ele. E aí, assim que se encerra esse período de inscrição, essas candidaturas são enviadas para nós, ali na DELP, e não só de Angola, de todo o mundo, dos 68 países participantes. Nós fazemos uma triagem, a gente organiza tudo isso, mas o processo de seleção como um todo, ele é feito por uma comissão de seleção que é designada pelo Ministério da Educação do Brasil. São eles que vão avaliar todos os documentos, que vão verificar se a documentação, se a candidatura está completa e que vão ali, de acordo com os interesses do candidato, de acordo com o perfil do candidato, indicar uma vaga para ele estudar no Brasil. Tá? E aí é publicado um resultado, o candidato pode dizer se ele aceita ou não aquela vaga que lhe foi oferecida, e aí tudo ok, se estiver de acordo, ele vem ao Brasil para iniciar a sua graduação.
E aí, como disse o Adam anteriormente, o candidato passa a ter esse vínculo com a universidade e a gente sempre recomenda que esses estudantes se envolvam ao máximo na vida acadêmica aqui no Brasil, porque é uma experiência riquíssima, participando de estágio, participando de seminários, de eventos, de pesquisa, do que estiver disponível dentro da universidade, porque isso enriquece muitíssimo a sua experiência enquanto estudante no Brasil, mas também a experiência dos seus colegas de turma. Assim como o Adam, eu também tive uma colega que era estudante do PEC-G. Então, ela era peruana. E assim, é uma experiência fantástica, porque realmente você passa ali a ter contato com pessoas diferentes, com histórias diferentes. Isso enriquece muito a sua experiência e a experiência dos seus colegas, né? O período de graduação no Brasil, ele vai variar muito. Tem cursos com a duração de 4 anos, a gente tem cursos mais longos, como de medicina, mas o que é importante lembrar é que a ideia do PEC-G é que o estudante se forme, né, e ele retorne ao seu país de origem para utilizar os conhecimentos que ele adquiriu em proveito do seu país, né? Inclusive, por isso, o diploma é enviado para o posto onde ele se inscreveu para o PEC-G. Aí ele não sai daqui com o seu diploma em mãos. Então, são algumas coisas que é preciso levar em consideração no momento que se inscreve para o PEC-G. Falando aqui em linhas gerais sobre o programa, tá? E eu vou falar também muito rapidamente sobre o PEC-PG, que não tem nenhum processo de seleção aberto agora, ainda não há nenhuma previsão aí de lançamento para um novo edital, mas que aí é o programa que oferece bolsas de pós-graduação no Brasil. E aí, ao contrário, né, do que acontece com o PEC-G, há sim o pagamento de uma bolsa pelas agências aí que o Adam comentou, tanto CAPES quanto CNPq, e o processo é um pouco diferente. No caso do PEC-G, você se inscreve indicando, olha, eu gostaria de cursar a graduação tal, você não indica necessariamente uma universidade, é um processo um pouco mais aberto. E no caso do PEC-PG, não. Você precisa de um preparo aí anterior. Você tem que saber que você quer desenvolver uma pesquisa numa universidade X, e aí você precisa entrar em contato com aquela universidade para apresentar o seu projeto. No momento de inscrição, você precisa já ter sido aceito pela universidade. É um processo um pouquinho diferente do que acontece aí com o PEC-G. E uma outra vantagem, no caso do PEC-PG, é que o bolsista que termina a sua pós-graduação com sucesso tem uma passagem de retorno concedida atualmente, né, pelo MRE. Mas como eu falei, ainda não há nenhuma previsão de lançamento do novo edital. O PEC-PG está passando aí por um processo de reformulação, não há nada publicado ainda. Mas são questões aí para se levar em consideração caso alguém esteja interessado em aplicar para um desses programas, tá? E eu queria falar, só para encerrar, porque eu já estourei o meu tempo também, sobre alguns dos eventos que a gente conduziu ali no Ministério das Relações Exteriores no último ano. Tá? Um deles, na verdade, foi o curso de aperfeiçoamento de operadores dos programas de estudantes convênio de graduação e de pós-graduação. Eu trouxe até algumas fotos para ilustrar para vocês um pouquinho mais o que aconteceu. E a Honorine, inclusive, participou do nosso terceiro CAOP, que aconteceu no início desse ano aqui em Brasília. E nós trouxemos aí operadores do PEC-G, que são pessoas que são responsáveis por orientar os candidatos nos países participantes para um treinamento, para explicar, enfim, melhor como funciona o programa, o que se deve apresentar para um candidato no momento que ele chega na divisão, no posto. Aí nessa foto a gente tem aí todos os operadores que participaram do CAOP, assim como alguns palestrantes também que participaram do evento, como o pessoal da CAPES, do CNPq, a gente teve um colega da UNB que falou um pouco da sua experiência nos PECs, a gente teve um colega do INEP também. Puder passar para a próxima? Isso. E mais umas fotos aí dos nossos operadores do PEC-G e do PEC-PG. E foi um encontro super proveitoso, foi assim, bastante rico para a gente entender também um pouco da dinâmica, né, nos nossos postos, para a gente entender de que forma a gente pode auxiliar melhor os nossos candidatos, que tipo de informação eles buscam, e para a gente pensar até em melhorias para os programas, né. E aí eu trouxe rapidamente algumas fotografias sobre a comissão de seleção e análise de candidaturas para o PEC-G, porque a gente costuma receber anualmente cerca de 800 candidaturas.
Então, a gente tem aí todo esse trabalho de organizar tudo para a comissão de seleção. Aí a gente tem uma mesa gigantesca com algumas das candidaturas que a gente recebeu e teve de organizar para o processo seletivo do ano passado. Aí tudo isso é preparado para que a comissão de seleção, que está na foto seguinte, possa avaliar. Então, essa foi a comissão do PEC-G 2020, que selecionou os candidatos que ingressaram na graduação este ano, tá? É uma experiência muito bacana para eles também, né? Todos sempre ficam muito agradecidos quando conseguem participar dessas iniciativas, porque é uma oportunidade de entender também como funciona o programa em outra realidade, né? Para ver como as candidaturas são apresentadas, quais são os desafios na condução do programa. Enfim, eu já falei demais, mas eu queria agradecer mais uma vez o convite, desejar aí boa sorte para os candidatos que se inscreveram e que ainda irão se inscrever para o PEC-G 2021. A DELP permanece à disposição se vocês tiverem alguma dúvida sempre. E obrigada pelo convite mais uma vez. É isso. Muito obrigado a você, Patrícia, pela simpatia, pelas informações tão úteis, né, para quem está interessado nos programas e pelos treinamentos, né, que eu imagino que devam ser muito bacanas de participar. Esse jamboree, né, essa coisa de trazer gente do mundo inteiro, treinar, também é uma prova de que os funcionários que estão na linha, né, mesmo de frente desse programa, são muito bem treinados, são cuidadosamente preparados para fazerem o que fazem. Achei muito interessante também o seu comentário e também o do Adam, né, sobre o fato de que essa experiência de contar com estudantes de outros países enriquece também a experiência dos estudantes brasileiros, também o quadro das universidades brasileiras. Isso é uma coisa muito importante, porque não é apenas um programa que beneficia estudantes de outros países, mas que também beneficia a nós mesmos, né? Que internacionaliza as nossas universidades, cria redes de simpatia pelo Brasil ao redor do mundo, que é o que se chama, né, o soft power, né, o poder brando, né, de influência, que é certamente uma característica desse tipo de programa de cooperação educacional. Bom, quero também agora passar a palavra para a nossa operadora local aqui em Angola, que faz parte da nossa equipe da Embaixada do Brasil, a Honorine Pinto, ela mesma uma egressa do programa PEC-G. A Honorine estudou na UNB, na Universidade de Brasília, desde então se apaixonou não apenas pelo nosso país, mas pelo tema em si, com o qual ela trabalha até hoje. Honorine, por favor. Ok, boa noite a todos. Agradecemos a participação, Patrícia, o Adam, né, os nossos palestrantes, os convidados egressos, o João Batista de Jovito, Luiz Conjongo, né, Januário. E dizer que mais uma vez uma honra estar aqui com vocês para partilhar um pouco sobre o que é o PEC-G e como que ele está funcionando aqui em Angola. Então, é um programa que já tem participação, como já tinha falado na sua apresentação, o Sérgio, de muitos angolanos, né, que se formaram através desse programa e que hoje ocupam cargos de responsabilidade, né, no aparelho governativo desse país. Eu vou, então, entrar um pouco nos aspectos um pouco mais práticos, porque eu acho que tanto o Adam quanto a Patrícia já falaram praticamente um pouco sobre como é que funciona, né? E eu vou compartilhar aqui com o nosso público, né, os jovens que procuram geralmente a embaixada para saber como que estudar no Brasil, informar que as inscrições continuam abertas até o dia 30 deste mês, então ainda vai a tempo, né, de preparar a documentação para quem vê que atende os requisitos, as exigências todas para poder participar do programa, né. Há uma orientação e procurem o máximo possível entrar em contato diretamente com a embaixada,
e evitar ouvir dizer, disseram-me, e vir com documentação totalmente errada, ou, enfim, ouvir às vezes boatos de que parece que tem que pagar. Não. É um programa que oferece o curso totalmente gratuito, a inscrição é gratuita. Eu sempre oriento evitar o que chamam aqui de chambetas. Para quem está do outro lado, Patrícia Adam, chambetas são os intermediários, né, que se colocam sempre entre o requerente, né, e a instituição para ganhar lá o seu lucro. Então, evitem esses intermediários, venham falar conosco diretamente. Nós temos também um e-mail que está disponibilizado na página da Embaixada para contato direto com o setor de cooperação, né? Esse e-mail que é o capitec.luanda@itamaraty.gov.br. Quando entrarem na página da Embaixada, vocês vão poder ver o endereço certo para poder conversar conosco diretamente e evitar esses intermediários. Então, como estava dizendo, a Patrícia já adiantou um pouco o que é necessário para poder participar desse programa. Na verdade, é necessário que tenha pelo menos 18 anos até o dia 31 de dezembro. O candidato não vai poder viajar para o Brasil sendo menor de idade, com as questões legais, de responsabilidades legais e jurídicas, né, perante o Estado brasileiro. É necessário ser portador do CELPE-BRAS, já foi mencionado. Infelizmente, não tem como abrir mão. Eu já recebi muitas reclamações, telefonemas, mensagens de pessoas que reclamam porque somos lusófonos na necessidade. Mas, como explicou o Adam na sua apresentação, é necessário e, infelizmente, a embaixada não tem autoridade para prescindir dessa exigência, desse requisito, né? O estudante precisa nos apresentar documentos escolares dos últimos 3 anos, né, do ensino médio. Para quem está na reforma curricular aqui em Angola, às vezes acaba estudando até a 13ª, mas geralmente a maioria é das 10ª à 12ª classe, né? Precisamos ter a relação de todas as disciplinas cursadas nesse período e as respectivas notas. Por quê? É com base nessas notas que nós avaliamos, fazemos a avaliação da média. E a média tem que ser igual ou superior a 60%. Tem que ter aproveitamento igual ou superior a 60%. O que equivale ao quê? Equivale a 12 valores, né, na nomenclatura acadêmica aqui em Angola. Né? Essa média, ela é necessário apresentar essa média não só de todas as disciplinas, né, a média aritmética de todas as disciplinas, mas também em língua portuguesa, independentemente do CELPE-BRAS. Tem que ter uma média igual ou superior a 12 valores. Tem que assinar um termo de compromisso, né, que o estudante vai ler e vai dizer que está consciente, né, das regras do PEC. Inclusive, nesse termo, indica-se, oriente-se à leitura do decreto, né, que rege esse programa, o decreto número 7.948, de 12 de março de 2013, tá? Que rege todo esse programa, além da leitura minuciosa do edital. A apresentação do termo de responsabilidade financeira, que já foi mencionado pela Patrícia, para garantir o custeio das despesas de estadia do estudante no Brasil. Não é para pagar os estudos, não é para pagar qualquer tipo de taxa relativa à sua vida acadêmica, mas é necessário ter a contraparte que vai assegurar, digamos, a estadia do estudante lá. O que a Patrícia mencionou, a partir desse ano, recomenda-se um envio mensal equivalente a $600, tá? Para as despesas pessoais do estudante.
né, por parte de familiar, ou então por parte de alguma instituição credível que tenha, que possa garantir esse envio. Há necessidade também de apresentar um documento que às vezes as pessoas perguntam, mas para quê? O atestado médico. Muitos acham assim, eu vou aí num centro de saúde mais próximo, vou preencher, enfim, não. É importante esse atestado, por quê? Às vezes temos candidatos que sofrem de algumas patologias que precisam de acompanhamento contínuo. Há candidatos que antes ficavam com receio de apresentar pensando que isso fosse servir como elemento de desclassificação. Mas não, é importante que quando, digamos, é selecionado para estudar, a universidade tenha uma ideia do seu quadro médico, caso estiver sendo acompanhado por alguma questão de doença, enfim. Eu tive caso de aluno que sofria de doença falciforme, não sabíamos, no atestado médico, infelizmente, não apresentava, posto no Brasil, teve crises, enfim. Foi depois que, chegando lá, é que essa aluna, que se descobriu que ela tinha essa doença e teve que ter um acompanhamento, mas depois já de apresentar algum tipo de crise. Então, isso permite com que, já desde o início, se tem as autoridades lá, já postas lá universitárias, tenham noção do seu quadro e que, em caso de necessidade, possa se haver uma intervenção rápida e adequada. Não é um elemento para desclassificação, não se preocupem quanto a isso. Então, basicamente, Adam já falou, Patrícia já adiantou, nós estamos aqui ainda recebendo as inscrições. Temos aqui alguns links que vamos passar na tela, né, relativas às inscrições. Onde consta aqui, nós temos o edital, né, com as informações sobre os requisitos e as exigências para se candidatar no programa. Temos o link também que vai dirigir o candidato para os formulários, os modelos de formulário de termo de compromisso e termo de responsabilidade financeira que tem que ser preenchidos, né, para anexar a documentação. Um outro link também que nós disponibilizamos é da lista de cursos oferecidos. Nesse momento, nós temos mais de 290 cursos oferecidos nas diversas instituições de ensino superior, nas diversas universidades, né? Para também quem quer conhecer um pouco as instituições que participam do programa, temos um link disponibilizado. Essas informações também constam na página da Embaixada, né? luanda.itamaraty.gov.br, e no próprio edital, né? Vocês vão ter acesso a esses links. E também nós temos a lista dos países participantes, né? Temos cerca de 68, né, Patrícia, se não me engano. Então, opção é que não falta para nossos candidatos, né? E só esperamos que realmente possam atender aos requisitos, né, para se candidatar, porque Angola está em quarta posição, mas acho que se fizermos, bom, as condições, algumas partes, infelizmente, o Celco-Brás não tem sido um elemento de classificação que muitas das vezes acabam por não passar. Mas nós convidamos vocês a visitar a nossa página da Embaixada, a visitar a página do Centro Cultural, né, que tem também publicado esse edital. E qualquer dúvida, repito, entrem em contato diretamente com a Embaixada, né, pelo e-mail capteca.luanda@itamaraty.gov.br ou liguem pelos terminais que constam na página eletrônica dessa missão diplomática. Muito obrigada. Eu não sei, acho que já estourei meu tempo, mas pronto, era tentando resumir um pouco, né, como que acontece isso. E se tiverem dúvidas, claro, nós estamos aqui depois para esclarecer, né, o que for necessário. Muitíssimo obrigado, Nohine. Nohine, por trabalhar com esse programa, é uma figura muito conhecida aqui em Luanda.
Quero dizer que se você está assistindo essa live, se você entrou agora e está pensando, poxa, eu poderia ter falado com um amigo meu que tem interesse, ou o meu filho pode ter interesse, saiba que essas lives elas ficam gravadas na nossa página no Facebook, também elas são transpostas posteriormente para a nossa página no YouTube, portanto, você pode ver essas lives depois, inclusive a maior parte dos acessos ela é feita posteriormente, né? Pela nossa experiência já foi possível ver isso. Então tá aí, as informações permanecem. Se você não lembra direito os links que a Honorine acabou de colocar na página, pode voltar, pode dar pausa, né? No momento em que eles aparecem na sua tela. Uma pequena observação também sobre o CELPE-BRAS. Como esse é um exame que se tornou mesmo obrigatório para que os estudantes possam acessar os programas, nós temos tido uma preocupação aqui na Embaixada em Luanda de aumentar essa quantidade de vagas. Infelizmente, temos pouca gente para aplicar o exame aqui. Ainda assim, com toda a coragem, aumentamos em 50% as vagas esse ano, com pandemia, com tudo, né? Ainda são poucas vagas, são apenas 45, temos 30 até o ano passado. A ideia é que possamos aumentar cada vez mais essa quantidade de vagas para poder franquear aos estudantes angolanos o acesso às universidades do Brasil, por meio desses programas, tá bem? Quero conversar agora também com 2 egressos dos programas, né, PEC-G e PEC-PG, no caso, que são estudantes angolanos que fizeram, e um deles ainda faz estudos lá no Brasil, e, portanto, vão conversar um pouco sobre a sua experiência nesses programas, sua experiência no Brasil, como foi a chegada, as dificuldades e as felicidades. Vamos começar com o nosso Jovita, João Batista de Jovita, que nesse momento que fez estudos pelo PEC-G na Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, e que hoje é doutorando pelo PEC-PG em Relações Internacionais pela USP, Universidade de São Paulo. Jovita, como é que foi a tua experiência? Então, boa noite para todos que nos acompanham em Angola e no Brasil. Um prazer poder compartilhar essa experiência como cidadão, como egresso e como cientista, então, nesse processo. A partir de 2012, em 11, na verdade, tive a oportunidade de entrar em contato pela primeira vez, por meio da Embaixada em Luanda, com os programas. Foi um fascínio de primeira vista. Para que não tentar sorte, né? Então, fiz o processo seletivo em 2012, deu certo, e fui selecionado para estudar Relações Internacionais na Universidade Federal de Uberlândia. E ali tive um acolhimento muito bom, um acolhimento, assistência estudantil e bom encaminhamento. A Universidade Federal de Uberlândia fica no interior de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, para quem não conhece ainda o Brasil, uma universidade de referência. Muitos de nós estamos acostumados nas grandes cidades, Brasília, São Paulo. Isso é um engano. O Brasil do interior é muito bem desenvolvido e tem instituições de ensino superior muito de alta qualificação e de alta qualidade. Então, vale a pena. Foi uma surpresa, inclusive, para mim, porque o primeiro interesse foi para ir para o Rio de Janeiro, mas eu fui para Uberlândia e amei. E na Universidade Federal de Uberlândia, os programas de acolhimento para os estudantes estrangeiros foram quase os mesmos tratamentos para os estudantes brasileiros. Isso foi muito bom, não teve muita a diferença de tratamento. Talvez em algumas situações ligado ao programa, aí eu teria algum tratamento mais específico, e a oportunidade também de ser encaminhado por um quadro de docentes altamente qualificados. Olha, quase 90 ou 99% dos meus professores foram doutores e mestres, então, e de alta qualificação. Então, isso incentivou, inclusive, esse quadro de docente incentivou para que continuasse os estudos para o mestrado, e fizemos o mestrado na Universidade Federal de Uberlândia, e atualmente participo do PEC-PG,
doutorado pela Universidade de São Paulo, idem, no curso de Relações Internacionais. E nesse processo ainda continuo a minha pesquisa. Nesse momento me encontro em Angola, como cientista convidado pela Fundação Dr. Antônio Agostinho Neto, como o Sérgio mesmo e o Adam acabaram frisando, e a Patrícia, que essa experiência é, assim, é uma vivência indescritível, pois não só nos permite que a gente crie redes dentro do Brasil, como também o nosso retorno aos nossos países, o nosso contributo seja válido e seja de alta sensibilidade. E, inclusive, regressamos muitas vezes nos nossos países como formadores de opinião. Isso acontece comigo. Hoje eu sou cientista apoiado, e não só no âmbito do PEC-PG, mas o auxílio por intermédio do âmbito do PEC-PG que eu tive, e essa comunicação da Universidade de São Paulo, junto com a Fundação Dr. Antônio Agostinho Neto, que aqui nós estamos a desenvolver minha pesquisa em Angola, na África Austral de forma geral, criou elementos muito chaves e sustentáveis de que o programa é realmente de alta sustentabilidade e que se continue, porque tal como acontece em vários países do mundo, em Angola realmente quase que eu assisto, desde que eu me tornei egresso em 2015, a maioria de nossos colegas e nossas colegas que regressam para Angola tem uma colocação e funções pertinentes no aparelho estatal, privado, ou seja, de forma geral, Angola encontra-se num momento de reconstrução nacional, e esses recursos humanos são de alta necessidade para o desenvolvimento e a reconstrução nacional de Angola. Então, o Brasil tem esse papel enquanto parceiro internacional e parceiro na Irmandade da Língua Portuguesa e cultural de forma geral. Então, a experiência tem sido essa. Eu recomendo que nossos compatriotas, nossas compatriotas vão para o Brasil, mas com um projeto bem feito. E até o momento, no Brasil, os programas mais consistentes que eu assisti foram os PEC, pois eles não só garantem a segurança do estudante dentro da universidade, mas sim tem tem toda outra instituição que o programa proporciona e direitos que o programa proporciona estando escrito nele. Do contrário, muitas vezes ir de forma ilegal, muitas vezes até, porque acontecem, aquela que a doutora Honorine já citou aqui, que tem intermediários que até muitas vezes paga e a pessoa é enganada. Então, recomendo por vias legais, que são esses programas. Hoje, por exemplo, me garanto que eu estou aqui na pesquisa de campo, e se acontecer um programa que eu comunicar, o programa vai resolver os meus problemas, e eu tenho ciência disso, porque é algo que está tudo, tem uma infraestrutura, tem uma estrutura humana, tem uma logística toda pronta, preparada para isso, para orientar e conduzir os destinos do programa. Então, essa é a minha recomendação, que se evitem vias ilegais, vias terceirizadas, que tem aí os programas estão ali, hoje quase a caminho de 60 anos, o PEC, né? Então, um programa consistente. Muitos comentários já foram feitos, acredito que meu colega Januário também, Luiz, tem algo a dizer. Se eu me lembrar de algo, talvez... me lembrei sim. Olha, aqui uma das experiências muito incríveis nesse programa, eu me conheci melhor como angolano fora do Brasil, fora de Angola. Quando eu cheguei no Brasil, aí eu pude conhecer e tive melhor interesse em conhecer o meu país. Porque todos os meus colegas lá, de todos os outros países, são 68 países, e eu fui estudante de sorte, porque tive uma vida acadêmica muito ativa, participava em vários eventos acadêmicos, científicos, culturais. Então, eu fui um estudante de sorte. Então, esse encontro, os outros colegas comentando sobre o seu país, falando das suas experiências, não só de colegas brasileiros, mas de todos os outros países participantes. Então, isso foi muito enriquecedor.
aprendi a ser não só cidadão angolano, como poderia ter dito um cidadão africano e do mundo. Então, essa experiência foi e tem sido ainda hoje muito pertinente. Hoje, enquanto doutorando, tenho uma infraestrutura por meio do programa e das instituições onde eu participo, pontes que nós criamos como cientista, como acadêmico, e essa experiência que nós pretendemos, quando retomarmos definitivamente em Angola, compartilhar em salas de aula, nas experiências onde formos delegados e todas as outras questões. Luís, tem algo a dizer? Desculpa, Sérgio, é muita coisa. Eu me emociono quando falo do SPEC, porque eu estive muito mergulhado no programa, muitas atividades dentro e fora de Angola, e no Brasil, Pernambuco, Recife, dos arranjos e rearranjos do SPEC, eu fui participando ativamente, fui convidado várias vezes. E o último encontro que tivemos em São Paulo, na Universidade de São Paulo, em 2018, também debatendo sobre o programa. Estive, então, eu fui um estudante muito engajado. Então, eu me emociono quando eu falo do SPEC. Também me emociono quando lembro da vida de estudante. É uma fase muito transformadora, né? Muito definidora da nossa vida. A gente se emociona mesmo. E, inclusive, para a gente se emocionar um pouquinho mais, eu queria que você falasse um pouco das fotografias que você mandou para nós. Vamos passar um pouco delas? Por favor. E aí você mesmo, Jovita, pode narrar o que está Sim, eu acontecendo. vou fazer a narração. Então, aqui, minhas colegas de graduação e depois de graduação posteriormente, que me acompanharam, são diversos países ali, Colômbia, Brasil, Angola, eu ali, todo jovem, bem jovita. Pode passar, faz favor. Aqui na minha defesa de monografia do TCC, então, meus colegas e minhas colegas do Brasil, Moçambique, Nigéria, Guiné-Bissau, Congo Democrático, olha, são cerca de 10 países aqui. Eu acredito ter sido isso. Então, é uma experiência também muito boa aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Por favor. Sim, muito obrigado. Então, são mais ou menos essas experiências e muitas outras que a gente poderia ficar aqui contando quase de forma infinita. Mas eu recomendo que na escolha das universidades, uma atenção para os candidatos, não se prendam apenas nas grandes cidades. Vão para a cidade do interior. O Brasil é muito bom no interior. Tem condições, diferentemente de Angola, que quando falamos que vou morar no Ambo, eu me assusto. Mas para mim, dizer que vou morar em Uberlândia é uma bênção. Então, escolham boas universidades, tenham essa expertise. O Brasil é imenso, é um imenso continental, então tenham essa oportunidade com muita calma, faltam poucos dias, mas esses poucos dias podem ser muito decisivos na escolha das instituições e dos cursos que poderão então definir aquilo que virão a ser nossos colegas egressos, tal como a Rosa Maria que está aqui, né, egresso do PEC e colega de egresso do PEC. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Jovita. Agora, não sejamos também, como se diz, injustos com o AMBO, né? É muito bonito lá também. Mas é verdade, isso que a Jovita falou, a descentralização, né? Colocar na cabeça essa descentralização é importante, porque é normal que um angolano, que uma pessoa de qualquer país conheça apenas meia dúzia de cidades brasileiras, se tanto, né? São Paulo, Rio de Janeiro, às vezes conhece Salvador, Brasília, mas enfim, existem oportunidades dentro do PECG e fora dele, em universidades do Brasil inteiro. O Brasil realmente é como um grande continente, né? E às vezes é até mais fácil conseguir uma vaga numa universidade em outros estados, né, do que esses que todo mundo conhece. E no final das contas a experiência pode ser tão positiva quanto, né?
obrigado. Luiz Januário, também trouxe algumas fotos que vai falar sobre elas daqui a pouco. Ele é, como eu já falei no começo, mestre em Direito Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Estudou também na Federal do Rio de Janeiro, então tem uma vivência aí num outro lugar, né? O Jovita em Minas Gerais, em São Paulo, o Luiz Januário no estado do Rio de Janeiro. Conta para nós, então, um pouco, Januário, da tua experiência, como é que foi lá no Brasil, como é que foi a chegada, as dificuldades, as felicidades, e depois fala um pouco das fotografias também, por favor. Okay. Boa tarde a todas e todos. Obrigado, Sérgio, por essa oportunidade. Eu queria também estender as minhas saudações a todos aqueles que nos acompanham, quer no Brasil, quer em Angola. Em Angola, nesse momento de noite, né, eu desejo aqui uma boa noite. Antes de eu iniciar apresentar a minha experiência, primeiro gostaria também de felicitar o CCB, né, pelo 5º aniversário. Pese embora estamos numa situação atípica, que é de pandemia, mas ainda assim não foi impossível de comemorarmos mais um ano da existência do CCB. E isso, óbvio, que é graças aos meios digitais. Bom, eu quando recebi aqui os nomes dos participantes, eu fiquei atento aqui e procurei ver se de fato tínhamos alguém que representasse as autoridades angolanas. Realmente constatei que não teve e eu senti essa falta. Não sei se os organizadores do evento fizeram, né? Porque eu acho que o PECG, como o Adam já falou, a Patrícia e também o Sérgio fez isso no início, é um convênio, ou seja, é um convênio de estudantes, mas antes tem um acordo entre o Brasil e o país, nesse caso Angola. Eu acho que seria muito interessante termos alguém alguém que representasse as autoridades angolanas, para mais ou menos também nos falar sobre a sua avaliação em relação ao PECG. Bom, dito isso, na verdade eu vou procurar ser mais breve, mas tentar ter uma fala que os outros estudantes ou futuros estudantes, futuros angolanos que querem participar do PECG possam compreender a minha experiência aqui na cidade do Rio de Janeiro. E como o Jovita falou, né, infelizmente ou felizmente, o Rio de Janeiro é uma cidade grande, né, e tem lá as suas peculiaridades, mas na verdade eu escolhi o Rio de Janeiro porque eu desconhecia outras cidades, né. Bom, eu tomei conhecimento do PECG em 2010, graças a um amigo, e este amigo, felizmente, também é formado pelo PECG. Hoje ele é um engenheiro informático, e graças a esse contato, né, essa amizade, eu pude conhecer o PECG e aí me dirigi até a embaixada. Conheci a doutora Honorine, né? Tive o prazer de conhecê-la e ela sempre se mostrou bastante aberta, bastante solícita, e sempre que eu precisasse de algum contato nessas idas e voltas, ela sempre esteve ali para poder dar a orientação. Bom, na verdade, só para poder passar aqui uma informação, os meus pais não colocaram muita fé no PECG, para ser sincero. Na verdade, vocês sabem, em Angola é difícil você conseguir uma vaga para estudar fora de Angola sem antes desembolsar alguns dividendos. É difícil você conseguir, ou seja, participar, conseguir uma bolsa sem antes você ter que pagar alguma coisa. Então, isso, de fato, é a justificativa do pessimismo dos meus pais. Mas, ainda assim, eu insisti, né, e graças a Deus eu consegui ser selecionado e participei do PECG. Cheguei aqui em 2011, fui selecionado para poder estudar Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, só para fazer aqui a correção ao que o Sérgio falou. Na verdade, é a Universidade Estadual, não a Federal. Então, fui selecionado no Rio de Janeiro. Bom, como eu disse inicialmente, é a cidade que eu conhecia por televisão, já não conhecia mais outras cidades. Mas a minha inserção na cidade do Rio de Janeiro não foi assim tão difícil, pese embora seja uma grande cidade.
Bom, na verdade, antes de eu sair de Angola, eu era uma espécie de um filho desligado, muitas vezes, das atividades domésticas. E um dia, o meu pai sempre falava, filho, um dia você vai estar em um lugar que você não vai ter a sua família e você precisa ser responsável de si mesmo. E parece que a profecia se cumpriu. Eu vim para o Brasil, precisamente no Rio de Janeiro. E estando aqui, mas eu já, né, mais ou menos atento, fiz uma preparação psicológica, né, óbvio que eu tinha que aprender certas coisas que eu desconhecia, né, tive que ser um gestor das minhas próprias contas, tive que lidar com as questões domésticas e também conciliar com a formação. Bom, isso de fato facilitou a minha inserção, não teve tanta dificuldade por conta desse preparo prévio. Bom, então, a vivência aqui no Rio de Janeiro, ela foi bem tranquila, porque, pese embora eu notei muito desconhecimento, às vezes, no que diz o que se trata de Angola ou África, como o Jovita falou, que nós nos tornamos não só embaixador de Angola, mas também embaixador de África. Mas isso é interessante porque nos eventos culturais que nós participamos, nós tivemos a oportunidade de poder falar do nosso próprio país, aquela ideia do lugar de fala, né? Você poder ouvir, de fato, de quem é angolano, sobre a sua origem, sobre o seu país, e vários eventos que, posteriormente, eu irei falar em algumas fotos. E é óbvio que eu fiz isso no decorrer da minha formação, pude também participar em outros eventos com organizações estudantis, e isso tudo dentro do PQG. A minha vivência, na verdade, acadêmica também não foi tão difícil. E, aliás, é importante aqui salientar um ponto, é que eu saí em Angola praticamente em 2011, mas em 2010, dezembro, não sei se se lembram dessa situação, teve a ocupação do alemão, né, em dezembro de 2010. E isso, de certa forma, me preocupou, né, e quem conhece o Rio de Janeiro tem essa questão do índice de criminalidade. Mas, de certa forma, o meu contato com a cidade fez mudar a percepção. Não quero dizer que o índice de criminalidade aqui é baixo, não é isso. Mas só que, ao invés do contato com a cidade, você acaba tendo uma outra percepção, daquela percepção muitas vezes você tinha através de redes ou das mídias, vamos assim dizer. E talvez isso seja importante para aqueles irmãos, dizemos assim, carioca, que desconhecem do continente africano, de Angola, talvez tiver essa oportunidade de conhecer. Porque quando a gente tem essa oportunidade, não importa qual for a situação, a gente muda a nossa percepção. Bom, então, falando da minha vivência acadêmica, como eu disse, não foi tão difícil, pese embora tenham colegas que tiveram muita dificuldade. E, aliás, quando eu cheguei na UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu tive, infelizmente, duas colegas que me receberam na altura foram jubiladas. Então, na verdade, isso serviu, de certa forma, uma motivação para mim, que eu precisava focar naquilo que de fato me trouxe ao Brasil, naquilo que de fato me trouxe ao Rio de Janeiro. E graças a Deus eu foquei bastante, foi difícil, mas com muita dedicação eu consegui terminar a minha graduação. Aliás, vocês sabem, não só para quem não sabe, a Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui na cidade do Rio de Janeiro, é uma referência. Então, tem até, às vezes, aquela briga com a UFRJ, quem é o número 1, essa coisa toda. Mas, enfim, faz parte da vida acadêmica. Então, eu tinha colegas, de fato, muito abertos. O Adam falou, a Patrícia falou, né, do contato que eles, ou seja, a percepção que eles tiveram nesse contato com os colegas de outros países. E eu também tive o prazer, né, na verdade, de conhecer mais os colegas brasileiros, não só brasileiros, mas também de outros países, né? A gente, na verdade, não só cresce academicamente, a gente cresce também culturalmente falando, né? Não só você aprendendo, conhecendo mais o Brasil, mas também você aprende e conhece mais pessoas de outros países, inclusive de países africanos. Isso, para mim, foi extraordinário. Mas, ainda na vivência acadêmica, um ponto positivo que eu acho que eu vou levar para a vida, que me marcou bastante, é a relação professor-estudante.
Para quem sabe um pouco sobre a situação educacional em Angola, pese embora não tenha feito o ensino superior em Angola, mas é bem complicada essa relação professor-estudante. Muitas das vezes você tem professores que, em vez de poder ajudar o estudante no seu crescimento, quer acadêmico, quer no desenvolvimento do seu senso crítico, muitas vezes os professores dificultam esse crescimento. Muitas das vezes as pessoas pensam que são os detentores do conhecimento. Na verdade, o conhecimento constrói-se. É um processo que, na verdade, aqui os estudantes, os professores têm papéis, têm responsabilidade. Então, e isso aqui no Brasil foi algo que me chamou a atenção. Os meus professores, eles são pessoas bastante simples e abertas, sempre disponíveis para poder ajudar os estudantes, né? O Jovita falou que nós temos os professores doutores, mestres, realmente também tive o prazer de ter professores doutores de mestre, um corpo docente bastante qualificado, e isso é tão importante e até sirva de incentivo para os futuros colegas que têm a pretensão de estudar, porque realmente o PQG te possibilita ou te dá a oportunidade de estudar nas instituições de referência do Brasil. Então, isso é um ponto importante e antes de terminar a minha fala, eu gostaria de fazer alguma, assim, eu diria são dois pontos que me preocupam. Falou-se que somos o terceiro país com o maior número de selecionados a nível da África, né, o quarto do mundo. É óbvio que eu fui fazendo uma checagem em relação à estatística, né, na página do PQG. Eu percebi que de 2000 até 2019 foram cerca de 753 estudantes angolanos selecionados. Bom, mas a minha preocupação é concernente aos últimos anos. Na verdade, de 2016 até o momento, ou digamos, até 2019, o número baixou bastante, baixou consideravelmente. Para ter uma noção, no ano passado, somente 12 estudantes angolanos foram selecionados. É óbvio que talvez tenha aqui um outro problema, talvez seja a questão financeira ou econômica financeira, a dificuldade do acesso à divisa do país que o país está a passar. Talvez seja esse um dos motivos que desmotiva, vamos assim dizer, muitos estudantes ou angolanos a querem participar do PQG. Mas é uma questão preocupante realmente que baixa. E eu tive até a preocupação, se vocês notarem no início, eu falei que eu tomei conhecimento do PQG por intermédio de um amigo. Mas, estando aqui no Brasil, eu sempre me preocupei em divulgar nas minhas redes sociais assim que saísse o edital do PQG. Porque fiquei até surpreso, muitos amigos de instituições privadas desconheciam o PQG, não sabiam a existência do PQG. E o PQG realmente está aí para nós, né? Nós precisamos preencher essas vagas, precisamos de facto ocupar essas vagas, poder gozar, beber dessa experiência e futuramente, ou após a formação, poder contribuir assim com o engrandecimento ou o desenvolvimento dos nossos respectivos países. E outra preocupação também que eu gostava de pontualizar aqui, pese embora que inicialmente eu vi aí fotos de algumas atividades com os ex-estudantes PQG, realmente me fiquei surpreso quando vi essas atividades e, aliás, eu já aqui parabenizo os organizadores, mas dizer que ainda me preocupa com esse acompanhamento pós-formação. É uma coisa que me preocupa. Não diria que é uma preocupação do governo brasileiro. Óbvio que não é essa preocupação ou não é responsabilidade do governo brasileiro, mas é algo que preocupa as autoridades angolanas. Por que eu digo isso? Porque a razão da existência do PQG, desse acordo que está por trás do PQG, é que esses indivíduos desses países em desenvolvimento, nesse caso particular os angolanos, possam vir para o Brasil, né, poder fazer a sua formação e posteriormente, assim terminar a sua formação, voltar para o seu país de origem. E, de fato, espera-se ter um espaço que possa implementar aquilo que ele bebeu, aquilo que ele aprendeu na academia. E muitas das vezes isso não acontece. Talvez poderíamos pensar aqueles estudantes de mérito. Realmente tem muitos estudantes de mérito no PQG que de fato poderiam ter uma oportunidade, às vezes não essa expectativa de termos pelo menos um lugar de implementação dos nossos conhecimentos. Pese embora já tenha algum número que já foi mais ou menos referenciado. Bom, na verdade, era mais ou menos isso que eu gostaria de poder compartilhar e estou aberto realmente
a questões, mas antes até eu gostava, não sei se já mudou, pese embora o PQG não é um programa de bolsa, mas é importante aqui referir, isso aconteceu comigo, que após o primeiro ano, para aqueles estudantes que de fato têm um aproveitamento excelente, podem, acredito, participar dos programas de bolsa, acho que é social, e bolsas de mérito para instituições estaduais. Acho que as instituições federais têm a questão das bolsas promissais. Não sei se isso mudou. Na verdade, é algo que eu vivi muito isso na minha graduação e desde o segundo ano de faculdade eu já fui contemplado com a bolsa de mérito. Então, talvez seja uma informação que eu poderia aqui agregar para os irmãos que pensam em vir, pese embora não é bolsa, mas você pode ganhar digamos assim, um auxílio que possa minimizar a tua situação aqui no Brasil. E para finalizar exatamente, já dizer que participem, para quem nos ouve aqui, principalmente os angolanos que têm pretensão de participar do PQG, é uma experiência única. Realmente, eu cresci muito, não só como estudante, né? Digo assim, como pessoa também, porque isso ajuda bastante. É uma experiência realmente muito rica, muito enriquecedora, digamos assim. Você tem a experiência de poder crescer, não só academicamente, como eu já falei, mas também culturalmente, que é importante esse dado. Então, participem. É isso. Muito obrigado mais uma vez à organização, Sérgio, e a todos que fazem parte do painel. Obrigado, Januário. Você tem fotos também para comentar? Tenho sim. Eu enviei algumas fotos Bom, na verdade, essa aqui é uma foto, isso aconteceu no Espaço Cultural do Consulado. Na altura, eu era secretário, eu fui secretário da Associação de Estudantes Angolanos aqui no estado do Rio de Janeiro. E nesse dia nós estávamos a comemorar a independência de Angola e oportunamente convidamos o senhor Vitor Hugo, aí tem alguns membros, tem o presidente Patrício e outros membros da associação. Bom, essa foto aqui tem muita história para mim, porque a de cima onde tem a bandeira de Angola, porque o meu primeiro evento aqui, e na altura eu era bolsista de extensão do PROAF. O PROAF é um programa de estudos e debates dos povos africanos e afro-americanos. E aqui está a professora Magali. Na verdade, essa foto representa um evento na qual nós organizamos para poder falar sobre Angola. Falar Angola nas suas variáveis perspectivas ou setores, digamos assim. Falar de Angola no sentido político, como que funciona a questão econômica e por aí. A de baixo, bom, enfim. Bom, essa é a minha turma. Essa é a minha turma de cima e a foto de baixo é no dia da minha defesa de monografia. A professora que está foi a minha orientadora, a professora Cristina, e o professor Eduardo, que participou da banca. Bom, aí a espécie da alegria do dever cumprido, né? A satisfação de terminar a graduação. Bom, aqui são meus dois amigos e colegas, né? Aqui na UERJ, também foi no dia da minha defesa, depois de ter que concluir a defesa, né, com êxito, tiramos algumas fotos para poder lembrar o momento. Essa foto é bem interessante porque tem pessoas de outras origens, tem moçambicanos, do Benin e angolanos. Na verdade, aqui tínhamos acabado de sair do restaurante universitário e aí decidimos fazer um retrato para marcar o momento. Mais ou menos isso. Esse é um verdadeiro encontro africano, então. Exatamente, Sérgio. Ok, muito obrigado. Lá no Brasil, né? Isso que é mais interessante. Pois é, verdade, verdade. Obrigado, Januário. Nós, como sempre, estamos já com o tempo, né, sobre nós, né? Sempre nós temos muitas coisas para dizer e o tempo acaba ficando curto. Eu queria passar a palavra rapidamente para a Honorine, que pediu para fazer um comentário, e também para a Patrícia, que queria falar um pouco sobre algumas bolsas que o Ministério das Relações Exteriores oferece também em casos específicos.
Vamos começar com a Nohime. Muito obrigada de novo, novamente, por me passar a palavra. Eu queria só, para esclarecer os candidatos aí das províncias, eu tenho recebido, às vezes, consulta, porque Luanda ainda está sob cerca sanitária por causa da Covid, e eles perguntam, então, se por não estarem em Luanda, não poderiam fazer inscrição. Eu já tenho respondido a vários, que enviaram, que mandaram essa pergunta, de que é possível sim, né? Que eu estou recebendo os documentos digitalizados, né? Por e-mail, analiso e vejamos que, estando tudo em ordem, fazemos uma chamada online pelo WhatsApp para conversar um pouquinho e fazer o preenchimento do formulário. Alguns dizem, a maioria, na verdade, tem parentes aqui em Luanda, né, que podem depois receber, de alguma maneira eles conseguem trazer a documentação. Então, estou dizendo, a inscrição não está restrita apenas à pessoa de Luanda, é para o país todo. Então, quem está na província, não se sinta acanhado pensando que não poderá participar. Pode sim, envia para nós via e-mail os documentos, vamos analisar e, estando tudo certo, vamos fazer o preenchimento por meio de chamada e depois nos fazer chegar esses documentos ainda até uma data que nós temos estabelecido, porque os documentos têm que sair daqui até 10 dias ou 15 dias depois do final da inscrição. Mas para fazer o formulário, preciso preencher o formulário até o dia 30. E posso fazer isso via chamada online. Tá? Então, era para trazer esses esclarecimentos que eu acho que eu não tinha chegado a mencionar na minha primeira fala. É importante mesmo dizer que, mesmo com cerca sanitária que está na província de Luanda, os candidatos podem fazer as inscrições também online. Exatamente. Né? É muito importante. Patrícia. Obrigada, Sérgio, obrigada. Eu vou falar muito rapidamente sobre as bolsas custeadas pelo MRE. O Luiz comentou que ele foi bolsista emérito, é isso mesmo, durante um período em que ele esteve aqui no Brasil. E o que acontece é o seguinte, como eu falei, é importante que o estudante, o candidato, tenha um responsável financeiro para custear os seus estudos no Brasil, porque essas bolsas que são oferecidas pelo MRE, elas são custeadas em situações específicas. Não são bolsas que estão disponíveis para todos os estudantes PEC-G, por exemplo. Hoje a gente tem cerca de 2.000 estudantes PEC-G ativos no Brasil. E para vocês terem uma ideia, no último semestre, nós no MRE somente pagamos 100 bolsas. Então, não é um auxílio que é estendido, né, que pode ser estendido a todos os estudantes do convênio. Por isso que a gente sempre frisa a importância do estudante ter o responsável financeiro, porque essas bolsas são concedidas para complementar aquilo que o estudante já recebe. E aí existe a Bolsa Mérito, que é dada a estudantes em todas as universidades que tenham um desempenho acadêmico destacado, é preciso encaminhar histórico escolar, comprovante de participação em atividades extracurriculares. E aí a gente faz um processo seletivo, verifica todas as candidaturas recebidas e seleciona os melhores candidatos, né? E há uma outra bolsa que se chama Bolsa MRE, que aí é apenas para candidatos de universidades não federais, universidades estaduais, universidades particulares, que eventualmente têm alguma dificuldade financeira, né? Então, é um processo seletivo exclusivo para eles. E aí, o MEC tem os seus processos seletivos específicos, na verdade, a Bolsa Promissais, né? Que aí depende dos recursos que são repassados diretamente para as universidades. Isso é coordenado diretamente pelas universidades em que os estudantes estão. Tá? Então, as do MRE, com processos seletivos semestrais, normalmente, são as bolsas mérito MRE. Mas sempre lembrando que até por uma questão orçamentária, né? A gente não tem recursos para conceder bolsas para os 2.000 estudantes que estão no Brasil. São bolsas concedidas em situações excepcionais e de acordo com a nossa disponibilidade orçamentária mesmo. Por isso que a gente sempre frisa a importância de se ter um responsável financeiro, de não vir para o Brasil contando que você vai receber a Bolsa Mérito por toda a sua graduação, por exemplo, porque é possível que isso não aconteça. Né? Eu só queria realmente complementar aí a fala do Luiz. Muito obrigada e parabéns por ter sido bolsista mérito.
É isso, é. Realmente isso é uma questão, normalmente as pessoas perguntam para a embaixada sobre programas de bolsas, né? E nós sempre temos que dizer que isso não é exatamente uma bolsa, existem possibilidades, né, de que bolsas sejam pagas em casos especiais, como a Patrícia disse, mas realmente não se pode contar com bolsas, né? É sim um programa que franqueia, né, que oferece gratuitamente a oportunidade de estudar no Brasil, mas é preciso algum investimento do estudante também. Muito obrigado. Como já terminamos o nosso tempo, eu gostaria só de convidar a todos agora, para quem desejasse fazer algumas considerações finais, achar que ficou faltando dizer alguma coisa, o microfone vai ser aberto para quem quiser. Alguém gostaria de fazer algumas considerações finais? Januário? Eu esqueci de falar sobre um ponto que também chamou, na verdade é digno de referência, é sobre a questão da discriminação racial. Isso é importante ser dito aqui, porque eu, como estudante de origem de um país maioritariamente negro, eu, na verdade, enfrentei isso aqui no Brasil, comecei a ter consciência disso aqui no Brasil. E muitas das vezes, nós como estudantes, saindo do nosso país, não temos a percepção disso. Não sabemos como é que muitas vezes estamos em situações que você está sofrendo uma discriminação e você nem tem consciência disso, nem sabe de fato mesmo que está a passar por uma discriminação. Então é importante só salientar, mas isso é óbvio que tem uma justificativa, né? Como eu disse, nosso país dificilmente a gente passa por isso, mas é algo que, no meu caso, eu tive que lidar com isso aqui no Brasil. Eu acredito que muitos estudantes também tiveram que lidar pela primeira vez aqui no Brasil e ter consciência e saber como se posicionar em situações do gênero. Bom, é mais ou menos isso. Perfeito, sempre uma declaração válida. Alguém mais gostaria de comentar, fazer algum... Patrícia? Sim, na verdade é só um agradecimento rápido. Eu queria também parabenizar vocês pela organização dessa live. É sempre muito importante a gente tratar dos programas de estudante convênio, é sempre um prazer conversar com egressos do programa, falar um pouquinho mais sobre como ele é conduzido, enfim. Parabéns, obrigada. Nós continuamos à disposição sempre. É isso. Uma boa noite, uma boa tarde. Nós é que agradecemos, Patrícia. Mais alguém? Não? Se ninguém mais quer... Já está, né? Já passamos o essencial, um tempo bastante reduzido, né? E sempre uma dica que eu gosto de passar, assim, em tom de brincadeira, mas que não deixa de ser verdade, é que os estudantes que vão para o PQG têm que se conscientizar de que estão indo para estudar e acabam vestindo a capa de embaixadores de Angola no Brasil, mediante os brasileiros e estudantes de outras nacionalidades. E que não é para ir na perspectiva de viver a vida de novela, como eu gosto de falar. Às vezes pensam, eu vou para o Rio, para São Paulo, são cidades que eu vejo, são lindas, enfim, vejo na novela, mas, gente, estão indo para estudar. Aquilo que vê na novela é ficção, entendeu? A realidade é outra. Então, concentração nos estudos e esquece essa vida de novela, de galã de novela, ou de, né, a gente faz de novela pensando que essa vida que vão ter, não. É concentração nos estudos, voltar com o diploma e honrar com seus deveres, compromissos, para com este país que tanto precisa de vocês. Eles se concentrarem bastante nos estudos, talvez eles até conquistem uma vida de novela, né, Ana Rita? É possível, né? Enfim, é isso. Era a última consideração, assim, uma brincadeira que eu gosto de lançar, mas que não deixa de ter seu fundo de verdade. Perfeito. Bom, eu também quero agradecer a todos, né? Antes de tudo, a minha equipe, né? A diretora do Centro Cultural, a Marisa Cristino, a nossa professora Ana Paula, as duas anfitriãs da noite de hoje. Um grande abraço virtual para os nossos convidados também, meu colega Adam, que precisou sair um pouquinho mais cedo,
a Patrícia Passos, também lá da Divisão de Temas Educacionais de Língua Portuguesa do nosso Ministério, a Honorine Pinto, também nossa colaboradora aqui na Embaixada em Luanda, né, e que cuida com muito carinho dos nossos estudantes angolanos que vão lá para o Brasil. De novo, o nosso João Jovita e o nosso Luiz Januário, que deram aqui declarações muito interessantes, né, em todos os aspectos, cobrindo, né, pontos positivos, pontos negativos. Tenho certeza que os positivos sempre são mais importantes, né, acabam ficando muito marcados também na nossa vida universitária. Quero agradecer agora também ao nosso público que está aqui conosco até agora, o público que vai nos ver ainda nos próximos dias no Facebook e no YouTube, onde esses vídeos vão também estar disponíveis a partir de agora para sempre, ou seja, né, quem quiser ver um pouco mais sobre esses programas, indicar também para quem tem interesse. O programa PEC-G está com inscrições abertas até 30 de setembro, então corre, que ainda dá tempo de você realizar esse sonho. E por fim, dando tchau também para todo mundo, quero convidá-los a todos para encerrar essa live com 2 pequenos vídeos promocionais da exposição virtual Viagem Filosófica, que está em cartaz nesse momento no site do Centro Cultural, ou seja, www.centroculturalbrasilangola.co.ao. Essa é uma exposição sobre a Amazônia do século XVIII, com base na expedição do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, e que é o nosso carro-chefe, digamos assim, desse início de programação virtual que estamos colocando na rua aqui, colocando nas ondas da internet, né, nos cabos da internet, para serem vistas em todo o mundo. Muito obrigado, então, de novo a todos. Vamos dar uma olhadinha, então, nos nossos videozinhos promocionais. São 2 vídeos de 30 segundos. Um abraço, um beijo a todos que estiveram conosco até agora. E vamos lá, vamos estudar no Brasil. Viagem Filosófica. Uma expedição pela Amazônia do século XVIII, no site do Centro Cultural do Brasil em Angola. A exposição marca o 5º aniversário do CCBA, instituição da Embaixada do Brasil em Luanda. 5 anos de intensa atividade artística e criativa. Agora também online, no site do CCBA. Viagem Filosófica. Uma navegação virtual pelas galerias do Centro Cultural do Brasil em Angola, por entre imagens e sons da fauna, da flora e da cultura dos povos amazônicos, com base na expedição de 1783 do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira. Conheça esse verdadeiro tesouro da biodiversidade, da história e da antropologia brasileiras no site do CCBA. Obrigado a todos. Transmissão encerrada. Tchau. Então, Tchau, gente. Muito obrigado pela participação, viu? Já está encerrado ao vivo, gente. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. Sempre assegurando bem a técnica aqui, olha. Correu tudo muito maravilhoso. Sim, foi ótimo. Obrigada, Marisa, Patrícia, Obrigada, Luiz, gente. Jovita. Prazer Obrigado. enorme. Muito obrigada. Boa noite. Foi muito bom. Obrigada. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau. Até mais.